Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elite TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos e eu venho aqui toda terça e sexta trazer casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, hoje eu gostaria de estar indicando aqui o canal da Ana. Ela tem um canal maravilhoso no YouTube chamado Lar da Ana. É uma moça jovem, tem um filho pequeno. Ela conta o dia a dia da vida dela, uma pessoa que é muito simples e que criou um canal no YouTube onde ela mostra o dia a dia da vida dela. E a vida dela simplesmente após ela ter iniciado o canal do YouTube, que é agora a fonte de renda que ela tem. Então o canal dela não tem nada a ver com crime, mas é um canal que eu assisto, eu gosto e eu resolvi divulgar. E ela mora no mesmo estado onde eu nasci, no Paraná, coincidência. Então, olha, aqui na descrição, colocando sobre o canal Lar da Ana. Após esse vídeo, não deixem de ir até o canal dela, dar uma maratonada e depois diga que vieram aqui por indicação da Sandra Di. Mas vamos ao caso de hoje. Mary Louise Barkett nasceu em 19 de março de 1955 em Buffalo, no estado de Nova York. Ela teve 4 irmãos e irmãs. Ela foi descrita como tendo um coração muito grande, uma pessoa muito genuína. A Mary estava destinada a fazer algo que envolvia ajudar as pessoas. Foi quando, depois do ensino médio, ela frequentou o Life Chiropractic College em Nova York para obter seu doutorado em medicina quiroprática. Em 1975, aos 20 anos de idade, ela conheceu o marido dela na faculdade, quando ela estava estudando. O nome dele é William Yoder. O William escreveu muitos livros, deu aulas de filosofia em uma universidade por 10 anos, antes dele também ingressar na medicina quiroprática. Ambos eram médicos, os dois começaram a namorar ainda na faculdade, e aí o relacionamento progrediu e eles acabaram casando. Ela era uma pessoa muito sociável, muito querida, ela era muito ativa, comia saudável, era amorosa e uma coisa que ela amava era dançar, uma dança africana. E ela era tão boa na dança que ela até se apresentou em alguns concursos. Ela era bem envolvida com tudo, gente. Fotografia, pintura, cerâmica, cantava, tocava bateria, para vocês terem ideia. Ela era extremamente hábil e muito ativa. Após formada, ela e William, eles decidiram abrir uma clínica. Então o que eles fizeram? Construíram um prédio em Whitesboro, em Nova York, para terem consultórios juntos e decidiram chamar o local de Chiropractic Family Care. Eles tiveram 3 filhos. Vamos lá, Liana, que era uma médica, não quiroprática, uma médica convencional. Um filho chamado Cameron e um filho chamado Adam. Eles eram bem-sucedidos financeiramente e aparentemente o casamento ia tudo bem. Entra aqui na história uma outra pessoa, Katie Conway, de 24 anos. Ela se tornou como se fosse uma pessoa que gerenciava a clínica, mas ela também atendia os telefonemas recebidos na clínica e tal. Ela trabalhava lá há 4 anos. A Katie conheceu o filho da Mary, o Adam, e eles tinham mais ou menos a mesma idade, então, não muito tempo depois que eles se conheceram, eles começaram a namorar. E no início do relacionamento tudo ia muito bem. A Katie e o Adam pareciam muito felizes, muito apaixonados. A Mary absolutamente amava Kate. Mesmo fora do horário de expediente, elas saíam sempre juntas. A Mary apresentou a Kate a dança africana que ela tanto gostava. Elas se davam tão bem, era como se fosse uma filha para ela. A Mary e o William estavam pensando em aposentar-se. A Mary já estava ali com seus 60 anos e o marido dela um pouquinho mais velho, perto dos 70 anos. Então, tudo que eles queriam na vida era poder desfrutar. Não tinham dinheiro para isso, apesar de serem 2 médicos. O William, ele não estava trabalhando no dia que este fato ocorreu. Depois da hora do almoço, a Mary começou a reclamar que ela estava sentindo-se muito mal. E com o passar do dia, os seus sintomas, que eram semelhantes de gripe, pioraram cada vez mais. Ela estava começando a sentir náuseas, estava muito pálida. A Mary telefonou para o marido dela, que estava em casa naquele dia, e disse que ela estava se sentindo muito doente. E ele disse para ela fechar a clínica e ir para casa mais cedo. Então ela fechou a clínica e ela foi para casa. A Mary chegou em casa, ela parecia realmente muito doente, mas ela acabou não indo no hospital. Na manhã seguinte, William disse que a Mary foi ao hospital, mas passou o dia inteiro sem ter ido.
Os médicos tentaram fazer vários testes, mas os médicos não conseguiam descobrir qual era a causa do que estava acontecendo naquele dia 22 de julho de 2015. A Mary sofreu várias paradas cardíacas naquele dia e os médicos não conseguiam descobrir o problema. Ela tinha um estilo de vida muito saudável, mas infelizmente, na quinta-feira, 23 de julho de 2015, ela faleceu. Todos ficaram chocados, pois em 24 horas, como é que isso aconteceu? Ela estava bem. A filha da Mary, a Liana, que é médica, pediu um relatório de autópsia e um relatório de toxicologia. E quando o relatório de toxicologia foi feito, os médicos encontraram algo muito preocupante no sistema da Mary. Uma grande quantidade excessiva de um medicamento chamado colchicina. Esse remédio ele é usado para reduzir o inchaço e diminuir o acúmulo de cristais de ácido úrico que causam dor nas articulações. É usado naquela doença chamada gota. E também é usado para prevenir a doença chamada febre do Mediterrâneo. Mas ela não tinha nenhuma dessas duas doenças. Ninguém nunca prescreveu essa medicação para ela. A dose máxima que alguém pode tomar são 10 miligramas. E no organismo dela tinham 15 vezes o valor que uma pessoa poderia tomar. Uma dose letal. A Liana, a filha dela, diz que sua mãe nunca tomou medicamentos, a menos que precisasse. Então a polícia entrou no caso somente 3 meses depois. Os investigadores começaram a investigar se algum dos parentes, amigos da mãe dela tinha esse medicamento. E eles fizeram um inventário completo de tudo, né? Porque ela plantava, ela tinha um jardim muito grande na casa dela. Então, de repente, eles pensavam, ela cuidando do jardim, tem produtos químicos. Nada. O William foi questionado sobre como estava a esposa e ele disse que ela estava tudo bem, que ela tinha ido trabalhar e que ela estava agindo normal. Ele mencionou que no passado ela fez comentários sobre tirar a sua própria vida, coisa que os filhos negam. O detetive perguntou ao William o que ele acreditava ter acontecido com a Mary e como aquele medicamento entrou no corpo dela. O William, que não tinha ideia, ele disse que ele não tinha ideia de nada. O William também entregou aos detetives todos os suplementos e medicamentos que tinham na casa, que a Mary estava tomando na época. O investigador obteve mais informações sobre o William. Geralmente, quando acontece, todo mundo fala, é o marido. Então, ele é o primeiro suspeito ali da linha. Começou alguma coisa muito estranha a acontecer. O William começou a ir para a casa da irmã da Mary, a Kate. Ela também chama Kate, tá? Diariamente após o falecimento da esposa. E todo mundo, mas que será isso? Por que está frequentando a casa dela tanto? E o policial perguntou no investigador, por que você tanto vai na casa? Aí ele disse que o fato dele ir tanto à casa dela é porque os dois eram viúvos recentes. Ela havia perdido o marido, ele havia perdido a esposa e ele entendia o sofrimento de perder alguém e ele estava lá apenas para consolá-la. Eles começaram a entrevistar então os amigos mais próximos da Mary, incluindo a gerente da clínica, a Kate. No dia em que a Mary faleceu, ela postou na página dela do Facebook, abre aspas, se o amor pudesse te salvar, você teria vivido para sempre. Doutora Mary, eu não posso acreditar que você se foi ontem. Foi tão repentino. Você realmente foi uma luz positiva nesse mundo e eu sou tão sortuda e grata que nossas vidas se cruzaram. Não houve um dia em que eu não desejasse trabalhar com você. Você me ensinou tanto e teve um impacto tão profundo na minha vida. Todos apreciaram sua atenção, histórias, risos. Vamos nos lembrar de você por sua luz, energia, força. E isso é a melhor maneira que posso pensar para honrar sua vida, é imitar seu genuíno espírito alegre e gentil. Você fará muita falta e será lembrada com amor. Deus ganhou o melhor anjo. Fecha aspas. Aí o investigador trouxe a Kate e falou, nossa, que declaração, parecia gostar muito mesmo dela. E começou a fazer perguntas, ela disse, nós trabalhamos juntas, salvo, nós somos muito próximas, nós saímos fora de horário de trabalho, ela é como uma mãe para mim e tal. Não tinha muita coisa assim que suspeitasse da moça nem nada. Continuou, foi para casa, eles continuaram entrevistando pessoas. Um mês depois, a polícia recebeu uma carta.
Uma carta anônima falando assim: eu sei quem tirou a vida da Mary. E a pessoa dizia que foi o filho dele, o Adam Yoder. A carta, gente, ela é bem longa, né? Mas vou dizer uns pedacinhos aqui, tá? Abre aspas. Sei que a polícia está investigando a morte da Mary, mas não sei para onde enviar essas informações. O medicamento encontrado nela foi dado pelo Adam, o filho dela. Ele é responsável, ele me disse, e além disso, ele me contou que comprou o produto online e colocou em uma das vitaminas da Mary que ela tomava todas as manhãs. Ele disse que estava arrependido de suas escolhas, mas não sabia o que fazer e que o vidro do medicamento estava escondido embaixo do banco do passageiro dianteiro do Jeep dele. A pessoa que escreveu a carta deu tantos detalhes de como ela adoeceu, que horas que ela faleceu, que horas que o Adam chegou no hospital, que horas que o Adam saiu do hospital e o mais importante, mencionou o nome do medicamento, que era algo que a polícia não tinha liberado para ninguém. Porque a polícia sempre mantém uma coisinha para não falar, porque a única pessoa que vai saber é quem praticou. A carta era longa, né? Como eu falei, eu li só uma parte dela. Mas ela dizia que se ele não fosse parado, ele faria novamente. Então a polícia conseguiu um mandado para revistar o carro do Adam e achou o medicamento embaixo do banco do passageiro. E havia um recibo da compra da colchicina com o nome e endereço e o e-mail do Adam. Eles prenderam o Adam. E ele dizia que ele era inocente, que ele não sabia nada disso, que ele nunca nem ouviu falar nesse produto colchicina e não sabe por como é que foi parar no carro dele, falando que não era ele. A polícia chamou novamente a Kate para mais um interrogatório. A polícia estava perguntando umas coisas sobre o Adam e tal, porque o Adam naquela época viviam brigando, ela e ele. Brigava, separava, era um horror. E naqueles dias, quando tudo isso aconteceu, eles estavam separados. Só que aí ela falou algumas coisas que meio chamou a atenção do investigador. Aí ele perguntou assim para ela: foi você que escreveu a carta anônima? E ela disse: sim, fui eu. Disse que o Adam contou para ela todos esses detalhes do que havia sido feito, né? Aí a polícia achou uma inconsistência na própria carta. Pois a carta dizia que o Adam tinha colocado a colchicina em uma das vitaminas da Mary. Primeiro, o Adam não estava no estado naquele dia. Ele havia viajado, ele não estava lá. A única pessoa que estava lá era a doutora Mary e a Kate. Então, se essa substância tinha sido tomada naquela manhã, como dizia a carta, não poderia ser ele. Ele não estava no estado. Eles tinham brigado, separado e tal, e ele acabou viajando para visitar uns parentes dele em outro local. A doutora Mary tomava um milkshake de proteína na hora do almoço. E o milkshake ficava na geladeira da sala de visitas do consultório. Uma sala que todos tinham acesso. Então eles acharam que ela ingeriu essa substância sem conhecimento na hora do almoço. E ela veio a falecer algumas horas depois. A carta dizia que foi colocado de manhã. Eles disseram à perícia que é impossível, ela teria falecido em questão de horas. Então leva a crer que isso foi colocado na hora do almoço. Aí o Adam foi liberado. Acontece, o Adam tinha o recibo da compra da medicação no e-mail dele. Como que a polícia chegou na Kate? A polícia pegou o e-mail, né, o recibo que chegou no e-mail dele, e com aquele recibo a polícia foi verificar qual era o IP do computador que aquele e-mail estava vinculado, porque todo computador tem esse IP. E aí eles viram que aquele recibo estava vinculado ao computador da Kate, ou seja, quem escreveu aquele recibo escreveu no computador da Kate, levando a polícia a crer que ela fez a compra usando também o computador da clínica, colocando o e-mail do Adam, mas o computador da Kate fica ali meio que qualquer pessoa pode usar. Mas naquele dia o Adam não estava no estado. E eles então encontraram uma grande prova
de que o e-mail do Adam tinha sido usado na noite anterior. Aonde? No computador da casa da Kate. E a pergunta é, por que ela teria acessado o e-mail do Adam na casa dela na noite anterior? A polícia também conseguiu obter acesso a outros históricos de pesquisa da Kate e foi por meio desses históricos de pesquisa que eles descobriram que a Kate estava buscando no Google vários tipos de venenos. Eles também descobriram que a colchicina foi comprada com um cartão de crédito pré-pago da Kate. Ela até confessou durante o interrogatório que, na verdade, era o cartão de crédito dela que pagou aquilo, mas que não foi ela que usou esse cartão. Aí a polícia viu que era óbvio que a Kate estava tentando incriminar o Adam. Mas por quê? A Kate parecia amar a Mary. Por que teria tirado a vida dela? A polícia trouxe a Kate depois novamente para outro interrogatório e disse que sabia que ela estava envolvida na compra do medicamento e naquele dia ela acabou sendo presa e acusada de tirar a vida da Mary. Isso foi um grande choque para todos, incluindo a família da Kate. Aí agora uma coisa muito estranha. Toda a família, exceção dos filhos, né? Mas toda a família da Mary, as irmãs e tal, disseram que a Kate não fez isso. Eles tinham certeza que quem fez tudo isso foi o marido dela. O julgamento da Kate começou no início de 2017. O julgamento, muitas pessoas foram chamadas para testemunhar, incluindo o ex-namorado dela, o Adam. E ele disse que o relacionamento deles era de muitas idas e vindas, que eles brigavam muito por pequenas coisas e grandes coisas, que a Kate sempre terminava o namoro, mas depois ela sempre se arrependia, voltava com ele, dizia que se sentia muito e tal. E acontece que 2 semanas anterior ao ocorrido, que ela fez isso tantas vezes, e ele voltava. E ela pediu para voltar com ele, e ele falou, não, chega, não quero, dou um basta. Aí a polícia viu que talvez ela fez isso para tirar a vida da Mary. Das duas, uma. Ou para incriminar o Adam, ou para fazer com que o Adam se sentisse frágil, que ele amava a mãe e tal, idolatrava, e de repente ele ia ficar sozinho, ia querer um ombro amigo, ia precisar dela. E realmente isso aconteceu. Ele até acabou voltando com ela um pouquinho depois que a mãe dele faleceu, mas também depois logo ele já terminou com ela novamente. Então o motivo, a promotoria disse que poderia ser vingança. Acredita-se que a Kate, usando o computador do trabalho dela, ela comprou a colchicina em nome do Adam. Ela usou o endereço de e-mail do Adam para atribuir essa compra, bem como usou um cartão de crédito pré-pago para não vinculá-la. Só que não sei como ela contou com o cartão, porque o cartão pré-pago não tem nome, né? Você só compra o cartão, você coloca 50, 100, 200 dólares, o que você quiser. Então ela comprou um cartão pré-pago e ela usou aquele cartão. E ela acabou dizendo, não, aquele cartão é meu, mas não fui eu que usei. E agora o estranho, esse medicamento foi entregue na clínica. Foi comprovado pelo correio, dias antes. Quem recebeu o medicamento e assinou o recibo foi a Kate. Naquele dia, o Adam ainda estava no estado, mas ele não assinou, mas ele sabe que o medicamento chegou lá. Mas ele sabe também, depois foi provado, que a Kate foi a que recebeu esse produto. Muitos acham que foi a Kate que cometeu esse crime, mas uma das irmãs da Mary, a Janine, ela não acredita que foi a Kate. Ela declarou no julgamento que ela acredita que foi o marido da Mary, William. E ela disse que ela acha que o Adam, o sobrinho dela, também é culpado. Haviam também muitas pessoas que achavam que o William e a irmã da Mary, estavam tendo um caso. A viúva que ele começou a ir na casa dela. E isso era talvez um dos motivos. Outro motivo seria um motivo financeiro, porque ele não tinha muita renda para se aposentar para 2 pessoas, mas dizem que depois, com o falecimento da Mary, ele tinha o suficiente para ele se aposentar e viver confortavelmente. Então as pessoas falaram, de repente era um motivo de amor e financeiro. Ele estava tendo um caso com a irmã dela, e de repente queria o dinheiro e tal. Ele não estava na clínica naquele dia. Mas, gente, agora é uma opinião minha. Mas ele podia muito bem ter entrado na clínica de manhã antes que todo mundo. Ele poderia ter colocado no milkshake dela essa medicação,
E ele saiu, sem ninguém ter visto. Pode. Eu vou fazer aqui a defesa e a acusação o tempo todo. Aqui eu já estou acusando ele, mas daqui a pouco vocês vão ver que eu vou estar acusando a Kate e eu quero que vocês decidam. O William também tinha acesso ao computador da Kate, porque o computador da Kate, como eu falei, ficava na recepção. Outros acham que foi o Adam que cometeu. Os jurados não tinham certeza disso, então estava uma bagunça. E os votos foram empatados. E aqui nos Estados Unidos, para você condenar alguém, a condenação tem que ser unânime. Então, como houve empate, o juiz declarou que aquele julgamento estava encerrado e começou um novo julgamento dali um tempo. Em 2014, a Kate tinha feito um relatório na polícia alegando que o Adam a violou. Esse relatório dizia que ele era uma pessoa muito violenta e tal. E muitas pessoas começaram a especular que a Kate contou isso para a Mary. E a Mary estava determinada a denunciar o filho dela. Eu não creio nisso de jeito nenhum. Por mais que isso fosse verdade, tudo leva a crer. Apesar de eles estarem namorando, eles estavam meio que brigados, uma vez saíram, ele acabou violando, ela fez esse boletim de ocorrência e tal, e ela estava para ser ouvida e tal. Mas eu não acredito que ela teria, que a Mary pensou, vou entregar o Adam para a polícia e tal. Eu acho meio furado isso. Agora, gente, duas das irmãs da Mary acreditam que a Caitlyn ela é inocente. A Janine, que é uma das irmãs da Mary, ela acredita que a Kate foi condenada injustamente. E ela até criou um website chamado freekateconnew.com. Seria libertar a Caitlyn. O nome dela é Caitlyn, mas chamava de Kate. E alguns detalhes sobre o caso, a irmã dela resolveu escrever lá. E eu fui ler. Eu vou tentar aqui falar um pouco, não vou ler tudo porque é muito grande, mas me chamou a atenção um monte de coisa aqui. Nesse documento para liberar a Kate, está dizendo que o William tinha razões financeiras e românticas para fazer isso. Porque a vizinha disse que ela viu o William um dia dando um abraço apaixonado e beijou a irmã da Mary na boca, na varanda. Isso na frente dela, antes da Mary falecer. Então, e ela disse que a filha dela estava junto, que ela até falou para a filha dela, olhe do outro lado. Ela está dizendo aqui a vizinha, a Mary, quando estava viva, o marido dela estava indo na casa da irmã da Mary, tendo um caso com a cunhada. E ela declara que ela viu o casal se beijando. Inclusive, hoje em dia, quem é um casal? A Kate e o William se formaram, sim, declararam, né, o amor, eles estão namorando. Mas disseram que o relacionamento começou somente após a Mary falecer, o que eu não acredito, porque foi logo em seguida. Eles estavam tendo um caso juntos, com certeza, antes da Mary falecer. Agora, vamos aqui umas alegações que a irmã da Mary disse. Por que ela acha que não foi a Kate que tirou a vida da Mary? Ela disse que o William deixou o hospital pouco antes da condição da Mary piorar. O hospital tentou achá-lo com urgência e começou a telefonar e ele não atendia. E aí eles ligaram para a irmã dela, né, a Janine também ligou para ele não atendia. Depois de muita insistência, como ele não estava atendendo, o hospital teve que enviar policiais na casa dele para buscá-lo, porque o estado dela era grave. Os policiais chegaram na casa dele e falaram, viemos aqui, estão tentando te localizar faz algumas horas e você não atende o telefone. Aí ele disse, não, então estou indo para o hospital daqui a pouquinho. Acontece que a viagem era de 15 minutos. Ele levou 1 hora para chegar lá. A pergunta que não quer calar. Por que ele não atendia os telefonemas do hospital? O hospital deixou um monte de recado. Você está com a sua mulher internada. Você não vai olhar de vez em quando o telefonema? Quem telefonou para você? E a cunhada ligando. Cadê você? Estava atrás. Minha irmã está mal. Vai. Nada. O William pediu para cremar o corpo da Mary imediatamente. Segundo a irmã dela, ele não informou a família da Mary que faria isso, nem a própria mãe da Mary. As pessoas no necrotério disseram que o William estava muito ansioso para liberar o corpo da Mary. Agora, no dia seguinte ao falecimento da Mary, a filha mais velha dela, aquela uma que eu falei que é médica, a Liana,
ela começou, segundo a irmã da Mary também, a Liana começou a informar na mídia, aos amigos, familiares, que a Mary havia falecido de causas naturais, de uma condição chamada colangite ascendente. Aí todo mundo ficou chocado. Como que agora é colangite? E a irmã dela começou a achar aquilo estranho. Por coincidência, um mês após o falecimento da Mary, a irmã dela, Janine, por acaso, teve um encontro com o médico assistente do hospital onde a Mary faleceu. E ela ficou sabendo que a Mary não faleceu de colangite, coisa nenhuma. Aí esse médico falou, não, o médico legista determinou a causa como toxicologia pendente desconhecida, ou seja, aquele assistente estava dizendo que na época eles sabiam que havia uma toxina, só não sabiam qual que era, estavam tentando descobrir, só que o resultado saiu depois. E o resultado foi por envenenamento, vamos dizer assim. Mas por que a filha dela começou a afirmar que foram de causas naturais? Isso eu fiquei meio sem entender. Vamos lá, continuando ainda o que a irmã dela diz lá nesse texto. Ela diz que o William tinha a Kate, a ex-namorada do Adam, no plano de telefone familiar. E ela e o Adam compartilhavam a mesma identificação, né, o ID da Apple. Acontece que por causa que eles compartilhavam esse Apple ID, é impossível provar quem fez o que no telefone da Kate. Muito estranho, né? Por que o William tinha colocado uns meses antes a Kate no plano de telefone dele? Gente, esse barulho horroroso é uma chuva. Não posso fazer nada. Mas continuando. O William exigia que todos os funcionários da clínica colocassem os telefones, não ficasse com o telefone. Todos os telefones tinham que ser colocados dentro de uma caixinha que ficava lá atrás. Qualquer funcionário, inclusive a Kate. E essa caixinha ficava lá com o telefone de todo mundo. E esse telefone não tinha acesso, não tinha como a pessoa saber quem está mexendo no telefone, porque eles tinham câmeras lá e tal, mas a câmera não estava naquele local. E não tinha também como a Kate saber, será que estão usando meu telefone? Será que... Não tinha. O William tinha chance de fazer isso? Tinha. Ele poderia muito bem ter pego o telefone dela naquela caixinha, sem ela ver, né? Porque não podia usar. Colocou tudo aquilo, né? Para incriminar o Adam, que eu acho muito estranho também, né? Porque o pai dele ia fazer coisa para incriminar o próprio filho. Porque tinham coisas incriminando o Adam. Se o William quisesse realmente acusar a Kate, ele teria colocado o nome da Kate. Ele colocou o nome do filho dele. Por que isso? Se você quer incriminar alguém, você tem acesso ao computador dessa pessoa e ao telefone, você vai fazer tudo o nome daquela pessoa que você quer incriminar, não é verdade? Por que ele ia colocar o nome do filho dele? Mas não vamos esquecer que ele era um homem inteligente. Ele tinha 2 doutorados. Ele sabia também que o e-mail, a polícia pode rastrear e saber de que computador que usou. Ele é um homem muito inteligente. Ele poderia, sim, ter colocado todos os dados do filho, mas sabendo que a polícia ia rastrear e ia chegar na Kate, como eles chegaram. Como eu falei, o William ele tinha acesso aos computadores do escritório. Então ele podia controlar o computador da frente também, porque era em rede. Ou seja, ele pode ter comprado aquele produto usando o computador da Kate. E tem mais uma coisa estranha. O Adam, ele tinha configurado a internet, a Wi-Fi dele, na casa da Kate. Agora eu fico achando uma coisa muito estranha. Por que a Kate está no plano de telefone da família? Por que foram lá colocarem Wi-Fi na casa dela e essa Wi-Fi está configurada com eles? Tudo bem que ela foi namorada dele, mas você não faz uma coisa dessa? E não tinha senha no computador. Então, a irmã dela disse o seguinte: William teve treinamento de inteligência do exército e ele experimentou, e ele passou
muitos anos nas Forças Armadas no serviço de inteligência. E ela repetiu o que eu falei, ele tem 2 doutorados. Ele foi orador da turma de pelo menos um dos doutorados. Então ela acha que ele era um homem muito esperto. Mas a pergunta que não quer calar. O computador foi acessado na casa dela também. Na casa da jovem, né? O e-mail. A minha pergunta, o William não estava lá na casa dela. O Adam não estava lá na casa dela. Eles não foram na casa dela no dia anterior, nem na noite, 2 dias antes, nada. Então não teriam sido eles. Teria sido ela. Mas aí que tá a questão. A Wi-Fi estava conectada em rede. Ele poderia muito bem ter entrado no e-mail no computador da Kate, feito tudo isso. E ele tirou a vida da Mary. Isso é o que a irmã dela acredita. E ela disse que um policial perguntou para ela, você acha que o marido dela tem alguma coisa com isso? Ela falou, abre aspas, se for ele, boa sorte, ele é brilhante, fecha aspas. Ela disse que, aí entra uma coisa aqui forte, a irmã dela disse que o William cultivava aquela erva verde na casa dele. E que esse produto colchicina era também usado para ajudar na plantação de erva verde. E que o xerife, é isso mesmo, o xerife do caso, fumava sempre a erva verde com o William. Eles eram vizinhos. E o William foi descartado desde o início. Foi exonerado de tudo, de cara. E aí as pessoas perguntam, teria o xerife movido os pauzinhos dele para tirar qualquer suspeita em cima do William? Porque senão imagina cair na boca do povo, né? Que o xerife vai lá fumar junto com ele, que o outro cultiva. Isso poderia cair na boca do povo. Acontece que são muitas especulações, mas nada certo. O final de toda essa história, o William está feliz, com dinheiro suficiente para passar o resto da vida tranquilo, namorando ou até morando junto já com a irmã da Mary, e a Kate está presa. Eu, quando comecei a pesquisar essa história e escrever, eu tinha 100% de certeza que foi a Kate. 100%. Só que aí eu fui a fundo, fui pesquisar, fui dar uma olhada em algumas coisas, em alguns relatórios na corte, e que algumas coisas não encaixavam para mim. E depois, quando eu achei a carta da irmã dela, que ela coloca lá online para dizer por que o cunhado é o culpado, eu vim saber de fatos que nós não sabíamos. Eu nunca soube que o computador da casa da Kate estava vinculado em rede com os computadores do William. Eu não sabia que os empregados eram obrigados a deixar o telefone dentro de uma caixa. E essa caixa era mantida nos fundos da clínica, que o William também tinha acesso. Eu também não sabia da plantação da erva verde na casa dele e que esse produto ajuda as ervinhas a crescerem mais rápido. E que ele comprava sempre esse produto. Então, eu entro aqui num caso que eu diria para vocês, hoje em dia, sabendo de tudo, se eu fosse jurada deste caso, eu teria que absolver a Kate, não porque eu acho que ela seja inocente, mas sim porque eu não tenho certeza que ela é culpada. Quando você participa do tribunal do júri, uma das coisas que você tem que ter certeza aqui nos Estados Unidos não é se aquela pessoa tirou a vida daquela outra, mas é você ter certeza que aquela pessoa não tirou a vida daquela outra. Se você tiver dúvidas, você tem o dever legal e moral de absolver esta pessoa. Existem muitas coisas apontando que foi a Kate, mas também existem muitos fatos, circunstâncias apontando para o William. Então, eu não posso dizer que foi a Kate
com certeza. Eu não posso dizer com certeza que foi o William. E como eu tenho dúvidas da culpabilidade dela, então eu teria que absolvê-la. Tudo me leva a crer, eu estou mais inclinada a achar que foi o William, mas eu não tenho 100% de certeza. Tem muitas coisas também que apontam que foi a Kate. Eu gostaria de ouvir de vocês. Quem tirou a vida da Mary? Foi o William sozinho? Não sei o motivo. Se uniram para isso? Ou foi a Kate? Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham deste caso? Quem tirou a vida da Mary? E se vocês gostaram, por favor, deixe o like, o gostei, para o YouTube entender que esse vídeo é bom e encomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.